Falar em público não é fácil para ninguém não. Veja só, o grande ator brasileiro Paulo Altran dizia que mesmo depois de 60 anos fazendo suas apresentações no teatro, um pouquinho antes do início da apresentação, 5 minutinhos antes, ele ficava nervoso, estava frio na barriga. O mesmo disse a estupenda atriz e cantora Bibi Ferreira. Então por que não vai ser assim com a gente? Por que com a gente tem que ser fácil? Não é fácil. Eu me lembro de algumas coisinhas, sabe? A minha primeira leitura em público foi na igreja. Minha mãe foi minha catequista. E aí, na nossa apresentação ali, no momento da primeira Eucaristia, os aluninhos foram escalados e as aluninhas para ler um trechinho lá, bíblico. E lá fui eu, próximo ao altar. Minha mãe estava lá, era a catequista, me deu o microfone, eu li uma coisinha lá, dei uma gaguejadazinha breve, mas passou e li, tudo bom. Depois que passa, né? Criança. Depois, a minha primeira apresentação em público foi em teatrinho de escola, em comemoração de final de ano. Sabe aqueles suportes de papelão, onde o papel higiênico fica em volta? Terminou o papel higiênico, fica aqueles tubinhos de papelão, né? Nós juntamos os dois, colocamos na frente papel celofane, se não me engano, azul, e fizemos duas frases, uma para mim e outra para o colega. Era o binóculo azul, o azulâneo. E fizemos realmente um binóculo ali, todo bonitinho, todo simpático. E aí na hora da apresentação foi assim. Chegou a minha vez, chegou a nossa vez, né? Eu e a do colega. Aí eu comecei falando: se vocês querem ver a vida azul, aí o colega: comprem o binóculo azulâneo. E foi assim a primeira fala em público. A primeira leitura foi na igreja, a primeira fala, vamos dizer assim, decorada, foi nesse teatrinho de escola. Pouco antes disso, antes de minha mãe ser a catequista, havia uma senhora no lugar dela. Depois ela teve que sair por motivos de saúde. Não me lembro o nome, mas muito severa. E ali foi a minha primeira, vamos dizer assim, a minha primeira manifestação gestual em público. Eu falei que a primeira leitura em público foi na igreja, a primeira fala foi na escola, no teatro, e o primeiro gesto, assim, gesto propriamente dito, em público, foi no início da catequese, com essa senhora, que depois saiu e entrou minha mãe. Pois bem, essa senhora tinha falado ali como era para se fazer o sinal da cruz, né? E lá vai ela, a classe toda ali. Então vamos fazer o nome do Pai, em nome do Pai. Eu sou canhoto. O que aconteceu? Eu fui fazer com o meu bracinho canhoto, com a minha mãozinha de canhoto, né? Todo mundo assim, e eu naturalmente, espontaneamente. Pra que eu fui fazer isso? Ela mandou todo mundo parar. Temos um engraçadinho aqui entre nós. Eu olhei assim, engraçadinho, quem que será esse? Quem que será esse engraçadinho? E ela veio até a mim. Para ela o engraçadinho era eu. Era como se eu tivesse
sendo desobediente. Ah, quase que eu fui excomungado. Se fosse na Idade Média, acho que eu já estaria na fogueira, sabe? E outra situação constrangedora foi na escola. A educação infantil, a professora lá na frente, na época era aula de desenho, ela mandou todo mundo pegar o lápis. Todo mundo pegou o lápis. E perguntou a professora: com que mão a gente escreve? Todo mundo levanta o bracinho direito, com o lápis na mãozinha direita. Eu, canhoto, normalmente, naturalmente, levantei assim. Pra que eu fiz isso? De novo, né? Lá vem a professora. Temos um engraçadinho na sala. Vou chamar a sua mãe. Nós escrevemos com o braço direito. Professora, mas eu escrevo é com essa mão. É com esse braço. Veja só. Me tornei depois professor. Fiz muitos bate-papos com muita gente por aí. O pessoal chama de palestra. Para mim foi conversa, bate-papo. Grupos pequenos, grupos grandes. Me expressei através da escrita. Estou me expressando aqui através de vídeo. Tenho várias expressões registradas em áudio. E o que aconteceu lá atrás, essas coisas ruins aí, não me causaram nenhum trauma. Oh, se fosse hoje, né? Traumatizou a criança. Oh, mande pro psicólogo. Ah. Olha, bullying. Bullying. Na minha época, todo mundo tinha consciência de que ninguém era perfeito. E aí todo mundo falava: ó, orelhinha de abano. Eu era o viação beiçola, beiçudão. Tinha um lá que tinha os dentinhos um pouco mais separados assim. Na época era o Faustão, né? Começando ali depois do Chacrinha, sei lá, tinha morrido. Aí entra o Fausto Silva lá na Globo, vindo da Bandeirantes. Olha o Domingão do Dentão. Eu gostava de imitar ônibus, né? Beiço, ônibus, associação, viação beiçola. E a gente ria disso tudo e brincava com isso. Hoje não. Hoje é bullying. Olha, vou processar. Vou chamar o advogado. Vou chamar a polícia pra você. Olha, vai ter que tomar remédio pra se acalmar. Que é isso? O que tá acontecendo com essa geração assustadoramente fraca?